Pronto, vamos então dar início. Sejam bem-vindos ao Quick Learning sobre a proteção de dados pessoais e o impacto na SaaS comercial e SaaS Retail. Durante este Quick vamos fazer uma breve introdução legal, não é, relativamente à proteção de dados, em que consiste este regulamento. E vamos ver os direitos dos cidadãos e os deveres da empresa e depois vamos ver então na aplicação no SaaS comercial, SaaS Retail, como é que nós conseguimos então usar a aplicação para dar cumprimento a estas obrigações do regulamento. Começando então pelo que é o RGPD. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados é um regulamento relativo à proteção das pessoas singulares, no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e à sua livre circulação. Foi projetado para dar às pessoas maior controlo sobre os seus dados pessoais e estabelece regras comuns em toda a Europa para a proteção desses mesmos dados. Este regulamento é uma das maiores alterações de sempre relativo à forma como deve ser realizado o tratamento de dados pessoais. É uma norma para a proteção dos cidadãos e residentes na União Europeia, no que respeita ao tratamento que as empresas dão a qualquer tipo de dados pessoais e à sua livre circulação. Aplica-se a empresas este regulamento, mas também a qualquer pessoa singular, organização, autoridade pública, agência ou outro organismo que proceda ao tratamento de dados pessoais e que esteja na União Europeia ou até que faça negócios com a União Europeia. Em Portugal já existe e sempre existiu a proteção de dados, desde 98, com a lei número 67/98. Nós tínhamos também uma lei para a proteção de dados, que está em vigor até 25 de maio. A 25 de maio entra em vigor o Regulamento Europeu e revoga então esta lei número 67/98. Em termos de objetivos, o objetivo do regulamento sobre a proteção de dados é proteger as pessoas singulares, somente as pessoas singulares é que estão abrangidas pelo regulamento. Este regulamento só se aplica às pessoas singulares, aos cidadãos, no que diz respeito ao tratamento de qualquer tipo de dados pessoais num contexto profissional. Também no que diz respeito à sua livre circulação, e a necessidade de existir consentimento inequívoco e explícito para a utilização desses dados pessoais. Este regulamento não tem intenção nenhuma em proteger empresas, ele está interessado em proteger somente os titulares, isto é, o regulamento não é para nomes de empresas, não é para dados de empresas, é unicamente para dados pessoais de pessoas singulares. Por isso, todo um mecanismo de proteção está centrado no titular. O titular tem que saber para quê que vão ser usados os seus dados, como é que pode controlar os dados que dá a outra pessoa. É muito nesta lógica, neste sentido, que está pensado o regulamento. Ou seja, em resumo, o regulamento é isto. Claro que isto não teria a mesma pertinência, não seria de tanto de interesse para as empresas se não fossem as coimas. As coimas que estão associadas ao não cumprimento das regras estabelecidas no regulamento. No regulamento, as coimas que estão previstas são de 20 milhões até 20 milhões de euros ou 4% do volume anual de faturação do grupo. Dos dois será aplicado o valor maior, o mais elevado. Em Portugal nós já tínhamos coimas para o incumprimento e as coimas que a aplicar eram as de 30 mil euros, que é as coimas que estão atualmente em vigor. A partir de 25 de maio serão de 20 milhões ou 4% do volume anual de negócios. Contudo, posso-vos dizer que existe já uma proposta de lei que foi aprovado por Conselho de Ministros e vocês podem consultar essa proposta de lei que está disponível na internet. E estamos à espera que seja aprovada em Parlamento e esperemos que seja aprovada até 25 de maio. E esta proposta de lei, que já foi aprovada então em Conselho de Ministros, reduz as coimas, uma vez que é impensável em Portugal, para as empresas e para
para o setor empresarial que existe em Portugal, é impensável aplicar estes valores de multas. Então, há um pedido de redução das coimas e também há um pedido de redução da idade do consentimento para os jovens. Apesar do regulamento ser bastante rigoroso, no que diz respeito à aplicabilidade em todos os Estados-membros, há algumas áreas onde os Estados têm liberdade de atuação, nomeadamente a idade do consentimento. O regulamento estabelece os 16 anos para a idade de consentimento, a idade a partir do qual os jovens podem consentir a utilização dos seus dados pessoais. Mas na proposta nossa, na proposta de lei, nós pedimos a redução para 13 anos completos. Também pedimos a redução das coimas e o Governo estabelece aqui 3 patamares. Ou seja, melhor dizendo, a proposta de lei pede que haja 3 patamares. Pede para as grandes empresas uma coima entre os 2.500 e os 5.000 euros, depende se são contraordenações graves ou muito graves. Para as PMEs, entre os 1.000 euros e os 2.000 euros. E, no caso dos particulares singulares, entre 500 euros a 1.000 euros. Pede aqui alguma redução significativa do valor das coimas. Também pede que a administração pública, ou seja, as empresas públicas, sejam isentas nos próximos 3 anos. Eles pedem que as entidades públicas, por 3 anos, sejam isentas, de forma a permitir que se possam organizar e se prepararem para o regulamento. Pronto. Eles pedem, então, principalmente estes 3 pontos que sejam, então, aprovados. Mas neste momento ainda não foi nada aprovado. Estamos à espera que seja aprovado até 25 de maio. Se não for aprovado até 25 de maio, o que está em vigor é o que está no regulamento europeu. Uma pergunta que se coloca muito é se este regulamento aplica-se a todas as empresas. Ele aplica-se a todas as empresas, exceto aos particulares que recolhem os dados exclusivamente para fins pessoais ou familiares. Contudo, vou-vos dar um exemplo. Se criarem ou utilizarem um Excel de endereços de e-mail ou lista de aniversários para usar, então, para fins pessoais, não se aplica o regulamento. No entanto, se publicar essa informação sobre outras pessoas nas redes sociais ou na internet, tornando a informação acessível a terceiros, aí sim já estou a violar os direitos e já se aplica o regulamento. Por isso, há uma linha muito ténue, não é, entre a aplicabilidade do regulamento nos particulares e a não aplicabilidade, não é? Se os dados são usados somente para fins particulares, para fins pessoais, nunca vão ser usados, mas a partir do momento em que nós publicamos nas redes sociais e tornamos essa informação acessível a outros, já estamos a violar os direitos e aí sim já se aplica o regulamento e as regras que estão no regulamento. O que são dados pessoais? Não é? Convém saber também o que são dados pessoais, tanto falamos de dados pessoais e o que é que são dados pessoais. Um dado pessoal é qualquer dado relativo à vida privada ou íntima da pessoa e que possa identificar ou que permita a identificação dessa mesma pessoa. Temos aqui alguns exemplos de dados pessoais, como o nome, o correio eletrónico, o cartão de cidadão, carta de condução, matrícula do veículo, número de telefone, morada, data de nascimento, imagens, impressões digitais, gravações de voz. Se calhar é mais fácil perguntar o que é que não são dados pessoais. Uma vez que os dados pessoais são qualquer informação que possa identificar uma pessoa de forma direta ou indireta. Por exemplo, um número de telemóvel não nos identifica diretamente, nós não conseguimos diretamente saber a que pessoa pertence, mas conseguimos de forma indireta, não é, fazer o rastreio, não é, e saber a quem pertence aquele número de telefone. Isso já é um dado pessoal, porque indiretamente nós conseguimos identificar a pessoa. Outro exemplo, o chassi de um carro de cada um é um dado pessoal, porque tem o número de série que indiretamente pode ligar à pessoa. Tudo o que possa identificar de alguma forma já é um dado pessoal. Por exemplo, numa sala onde estejam várias pessoas e exista um careca, quem se refira à pessoa careca, isso é um dado pessoal. Não é? Porque é um elemento físico de alguém que implica a identificação direta. Os contribuintes, os NIFs também o são, ou seja, tudo o que seja possível identificar direta ou indiretamente alguém. São dados pessoais. Tudo isto são dados pessoais.
E relativamente ao tratamento de dados. O tratamento de dados tanto pode ser automatizado ou não automatizado. Nós constantemente tratamos dados pessoais de várias formas e tratamos através ou no computador, num sistema informático, e esses dados estejam automatizados, ou até mesmo em papel, não é? No local físico, no escritório. Pronto, nós de várias formas tratamos dados pessoais. Recolhemos, registamos, utilizamos, comparamos, conservamos, alteramos, recuperamos. Temos aqui vários exemplos em que estamos a tratar dados pessoais. E quais são os direitos então do cidadão? Quais são os direitos que o cidadão tem com a entrada deste regulamento e que a qualquer momento se pode fazer exercer desses direitos junto da empresa? Que é o direito de acesso, retificação, correção ou oposição, que já existia estes direitos, que eles são os chamados direitos ARCO. Mas o regulamento acrescenta 4 novos direitos. O direito da transparência e informação, não é? O direito da transparência e informação no sentido em que a informação aos interessados, além de se prestar de modo expresso, preciso e inequívoco, terá de se fornecer de forma concisa, transparente, inteligível e de fácil acesso, sempre com uma linguagem clara e simples. E de que forma é que isto se faz? Pois o direito de transparência implica o acesso absoluto aos dados integrados em qualquer meio de armazenamento, com algumas exceções que estão estabelecidas na própria diretiva. Por exemplo, solicito ao meu operador telefónico que me diga os dados de contas bancárias que eu informei em tempo. O direito à informação é a empresa ser capaz de informar de forma clara e compreensível o cidadão sobre a informação que está a pedir, a solicitar. Okay? Depois temos outro direito que é o direito à portabilidade. Este direito é uma forma avançada do direito de acesso, que implica que os dados pessoais de um interessado possam transmitir-se diretamente de um ou outro responsável, num formato aberto. E aqui o da portabilidade não pode ser a transferência, a passagem de dados não pode ser por e-mail, tem que ser num fecheiro, por exemplo, de Excel. Tem que ser através de um fecheiro aberto, num formato aberto. Depois temos outro direito, o direito da limitação do tratamento. E este direito significa que os dados pessoais só podem ser utilizados com determinados pressupostos. Implica não aplicar aos meus dados pessoais operações de tratamento que se possam produzir sem prévio consentimento, como, por exemplo, operações de marketing ou análise de preferências e risco. Para o responsável dos fecheiros, significa que deverá reservar os dados e só os usar em determinados pressupostos. Depois temos o direito de supressão ou o direito ao esquecimento. Apresenta-se como uma consequência do direito que o cidadão tem em solicitar e em obter dos responsáveis que os dados pessoais sejam apagados quando já não sejam necessários para a finalidade que foram recolhidos, quando se retira o consentimento ou quando estes foram recolhidos de forma ilícita. Mas atenção, aqui a parte do consentimento, do esquecimento, a parte aqui do esquecimento implica que as empresas, quando o cidadão faz-se exercer deste direito e pede então para ser esquecido, há campos e há informação que a empresa nunca pode esquecer, porque há um período de retenção fiscal que obriga que esses dados permaneçam na empresa. Por exemplo, estamos a falar de dados fiscais. Há um período de 12 anos para exercícios até 2016. A partir de 2017 houve uma redução para 10 anos, o período de retenção desses dados fiscais. E no caso dos salários dos colaboradores, há um período de retenção de 5 anos. Contudo, se houver algum processo a decorrer no Ministério do Trabalho, esses 5 anos podem passar a 10, a 15 ou até durarem a vida toda. Por isso, há sempre um período de retenção fiscal em que dados fiscais não podem ser apagados. Só podem ser eliminados após esses anos de retenção e não havendo nenhum processo judicial a decorrer.
Tá bem? Por isso, eles podem se fazer exercer esse direito, de quererem ser esquecidos. Eu quero que vocês me esqueçam a partir de agora, mas dados pessoais, porque se estiverem dentro do período de retenção, ou até mesmo se aquele cliente deve, por exemplo, e está a pedir para que seja eliminado o contacto, que é um dado pessoal, vocês não vão eliminar. Porquê? Porque força da dívida que ele tem com a empresa, não é? E têm essa justificação, não vão eliminar os dados que eles estão a pedir para esquecer. Está bem? Por isso eles podem se fazer exercer deste direito, mas têm variáveis, têm nuances que há situações em que e há campos que eles que não podem ser esquecidos. Quais são então agora os deveres da empresa? Vimos os direitos cidadãos, que a qualquer momento se podem fazer exercer junto da empresa desses seus direitos, pedir então acesso à informação, retificar os dados, corrigir, opor-se à utilização dos dados, a transparência e informação, portabilidade, limitação e esquecimento. Agora temos os deveres da empresa. Esses são os direitos que eles podem se fazer exercer junto da empresa, agora a empresa também tem obrigações. Quais são? Obter o consentimento do interessado para utilizar os seus dados pessoais. As empresas têm que ter o consentimento dos titulares dos dados. E nunca se esqueçam, não estamos a falar de pessoas singulares. Não estamos a falar de empresas para empresas. Pessoas singulares. Nós temos que ter o consentimento deles para utilizar os seus dados. Para utilizar os seus dados e também o consentimento e temos que informar a eles, quando vamos obter o consentimento, qual é, para que é que nós queremos utilizar os dados. Não é? Vamos utilizar os seus dados para este fim. Tem que ser transmitidas, têm que consentir os dados para aquele fim que nós queremos. Não é? Facilitar o exercício de direitos, ou seja, as empresas têm que facilitar todos estes direitos que o cidadão pode fazer exercer a qualquer momento. A empresa tem que facilitar esse exercício. Tem que facilitar o acesso à informação, a retificação, a correção, a oposição, a informação, a portabilidade, a limitação de tratamento, a supressão ou esquecimento. Okay? Tomar em consideração a proteção de dados nas decisões, não é? Quando está a decidir alguma coisa, tem que ter consciência e tem que estar sempre presente nas decisões da empresa e do responsável do titular dos dados a proteção desses dados. Garantir o nível de segurança adequado, não é? A segurança tem que estar desses dados e a proteção desses dados tem que estar sempre assegurada. Nesta pirâmide que podemos ver aqui, de menos a mais responsabilidades no acesso que fazemos, no acesso e no tratamento que fazemos aos dados pessoais, podemos ver aqui que nos afeta a todos. Como funcionário, recupero o controle dos meus dados pessoais, não é? Com o alargamento e a adição destes novos direitos. Mesmo como empregado, como funcionário, eu passo a ter o controle dos meus dados pessoais. Como utilizador dos dados, ou as pessoas que trabalham dentro da empresa, que têm acesso aos dados pessoais de cidadãos, têm que conhecer, e isto é muito importante, têm que conhecer os riscos e as consequências que isso que pode originar um uso indevido desses mesmos dados. Como subcontratante, no tratamento de dados por conta de um responsável do tratamento, alguns são gabinete de contabilidade que executam o processamento de salários por conta de um terceiro, ou um técnico de informática externo que realiza a manutenção de software. Para estes, a responsabilidade é quase idêntica à do responsável pelo tratamento de dados. Para os subcontratantes, a norma estabelece obrigações próprias, que podem ser supervisionadas diretamente pelas autoridades de supervisão de dados. E estabelece também códigos de conduta específicos e que estão no próprio regulamento, estão previstos no regulamento. Como responsável de um fecheiro ou de um tratamento, é a empresa responsável quem decide a finalidade, o conteúdo e o uso e tratamento dos dados pessoais. A responsabilidade proativa implica que as empresas não só devem estabelecer medidas que assegurem o cumprimento do regulamento, como também poder demonstrá-lo perante os interessados e a Autoridade de Proteção
de Dados. Em Portugal sabemos que a Autoridade de Proteção de Dados é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Vai ser a entidade fiscalizadora. Okay? Como responsáveis ou como subcontratantes, em determinadas circunstâncias, deve contratar os serviços de uma figura chamada de delegado de proteção de dados ou encarregado de proteção de dados. E este delegado é uma figura nova, especialista em direitos de proteção de dados, que se cria aqui ao lado do responsável pelo tratamento, do responsável do tratamento de dados. Ele vai ser o ponto de contacto, este delegado de proteção de dados vai ser o ponto de contacto entre os interessados, que podem ser os titulares dos dados, e a autoridade de controlo ou supervisão de dados. Este delegado de proteção de dados é obrigatório para algumas empresas, nomeadamente para o setor público, por exemplo. É obrigatório ter um delegado de proteção de dados e ele pode ser interno ou externo. Também é obrigatório para empresas que tratam dados pessoais em grande escala, por exemplo, um metro, uma Mel, pronto. E também é obrigatório para empresas que tratam dados sensíveis, empresas de saúde que tratam dados sensíveis. Pronto. É obrigatório para estes três tipos de empresa. Agora, podem haver outras empresas que, apesar do regulamento não as obrigar a ter um delegado, podem contratar esse serviço e ele pode ser externo. E o delegado de proteção de dados, principalmente para empresas que tratam muito de dados pessoais de cidadãos, se calhar um delegado, é uma figura, não é? Que vai ajudar as empresas a implementar e a organizar-se e a definir processos internos de forma a garantir a proteção desses dados pessoais, não é? Porque este delegado é alguém que é especialista nesses direitos de proteção de dados, tem que ser alguém especialista nesta vertente legal e também com especialista também na parte de informática de conservação dos dados. Por isso, é alguém que vai orientar a empresa a organizar-se de forma a cumprir com o regulamento e adotar todas as medidas necessárias para cumprir o regulamento. E também será a pessoa que vai, caso seja necessário, é a pessoa que vai facultar a informação, por exemplo, quer aos interessados, se for solicitado, aos titulares dos dados, aos cidadãos, quer à autoridade de controlo e supervisão de dados, que também, caso peça informação, ou seja, vai ser o ponto de contacto. E ele pode ser interno, pode ser alguém que seja interno na empresa, um funcionário interno, mas pode ser alguém externo, pode ser uma empresa que subcontratam esses serviços e sempre que houver necessidade, ele está lá. Quais são, agora vamos ver, as questões que, antes de entrarmos na aplicação e para terminar aqui a parte teórica, as questões para garantir a implementação do regulamento. Questões que vos deve surgir para garantirem que estão a implementar o regulamento. São guardados apenas os dados necessários e estes não são armazenados mais do que o tempo que é necessário? É uma das questões que vocês têm que ver. Se estão a guardar apenas os dados que necessitam, se há dados que estão lá a serem guardados e nem usam para nada, para quê que estão a recolher esses dados aos cidadãos, às pessoas singulares? Não vão precisar desses dados, por isso não recolhem. Só vão recolher os dados que realmente vocês precisam para a vossa atividade, para o fim que querem dar. Podemos garantir que os dados são armazenados para um propósito específico e não são utilizados de outra forma. Ou seja, nós recolhemos os dados, guardamos os dados para um determinado propósito. E ele está a ser usado só para esse propósito, para esse fim, ou também está a ser usado para outras coisas. E se calhar nem temos o consentimento para isso. Temos um processo para fornecer às pessoas informações sobre os seus dados pessoais quando se fazem exercer dos seus direitos. Nós já temos um processo interno para fornecer, para facultar essa informação aos titulares. Possuem um processo para escolher dados pessoais quando é solicitado. O titular dos dados, o cidadão, faz exercer deste direito
de ser esquecido. E eu já tenho um processo definido internamente para poder esquecer esses dados. Os dados são armazenados num local seguro e não está acessível a todos. Algo muito importante, a segurança dos dados. Não é? Os perfis de acesso aos dados. Todos nós temos acesso, até agora, temos acesso aos dados numa empresa, como funcionários, independentemente da função que eu desempenho, se preciso ou não de ter acesso a esses dados, há dados que eu tenho acesso, não é? E com certeza aqui nas vossas empresas isto também acontece. Preciso ter acesso a esses dados pessoais, é a questão que se coloca. Se calhar não preciso, e para a função que eu desempenho não preciso ter acesso a esses dados pessoais. Então aqui vamos começar a criar restrições, acessos nos locais físicos, os documentos, os papéis têm que estar guardados. E têm que estar guardados nos armários e fechados, não abertos. Não é? O armário não pode estar aberto, acessível a qualquer um. Tem que estar o armário, que tem as capas onde contém informação dos dados pessoais de cidadãos, tem que estar fechado. E a chave estar com quem? Está com a pessoa responsável. Não é? Pronto. Informaticamente também será semelhante, não é? O acesso aos dados pessoais estar restringido. Em termos de aplicação, podem usar os perfis de acesso aos dados. Em termos de fecheiros, podem criar passwords nos fecheiros para que os fecheiros não sejam acessíveis a todos. Pronto. Há aqui também uma organização dentro da empresa de acesso à informação que tem que voltar a ser redefinida. Não é? Tem que definir esses acessos e criar esses perfis. Os seus dados pessoais armazenados estão suficientemente protegidos contra o mau uso? Conhece os riscos de responsabilidade e as multas estimadas para a não conformidade com o regulamento? O orçamento é suficiente para implementar os novos regulamentos? Tem um oficial de proteção de dados com conhecimentos necessários para implementar as inovações? É tal questão, não é? Vocês convém, ou principalmente quando tratam muito de dados pessoais, ou então consultarem ou falarem com um advogado que vos possa aconselhar, até mesmo para vos fornecer formulários, minutas para a recolha e para o consentimento dos dados pessoais, para reformular contratos, aditamentos de contratos que tenham que fazer com empresas subcontratantes ou até mesmo com os funcionários, com os colaboradores. Por isso, há aqui um trabalho que tem que ser reformulado e que normalmente é necessário, e principalmente quando usam muitos dados pessoais, a ajuda de um profissional nesta área. Foram feitos acordos de proteção de dados com os fornecedores, clientes ou funcionários? Pronto. São questões que vocês devem levantar nas vossas empresas para garantir que, é tipo uma checklist, não é? Que para garantir que tudo isto está visto e está cumprido, não é? Para vos auxiliar e vos ajudar agora nas medidas que têm que tomar para implementar o regulamento. Agora iremos passar para a aplicação. Não sei se querem colocar alguma questão sobre aquilo que vimos. Dúvidas? Fiz-me entender? Tudo ok. Ok, vamos só entrar. Eu vou só partilhar o ambiente de trabalho convosco e entrar aqui no SAS Retail ou SAS Tão Comercial, que é semelhante. Dê-me só um minutinho, por favor.
Ora bem, primeiro, a questão do consentimento. A questão aqui do consentimento, que é um tópico em que é obrigatório, uma obrigatoriedade da empresa recolher o consentimento do titular dos dados pessoais para o uso e para o fim que quer, que pretende. Os dados têm que ser consentidos. Atenção, que aqui o consentimento dos dados, há dados fiscais que não precisam de consentimento. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, vocês, no caso de uma venda a público, é facultado pelo titular dos dados o contribuinte e o nome para emissão da fatura. Isto é uma coisa que acontece todos os dias. Esses dados que são facultados para emissão do documento fiscal, que é a fatura, como é o contribuinte, o nome, são dados que não necessitam de consentimento, porque são dados que estão relacionados, são dados fiscais e que estão relacionados com a emissão do documento fiscal. Vocês para esses não precisam de consentimento. Okay? Agora, se vocês têm uma base de dados em que aproveitam, se calhar, até foi, recolheram esses dados desses titulares, desses cidadãos, para emissão, se calhar, de um documento, mas também pediram mais dados. Pediram o e-mail, pediram a morada é um dado fiscal, mas pediram o telefone, pediram um conjunto de outros dados que não são dados fiscais, não são dados que estão relacionados com a emissão de um documento fiscal. Pediram esses dados para utilizar para outros fins, se calhar para fazer publicidade aos artigos que vocês vendem, às promoções. Pronto. Aí sim, nessas situações, já precisam do consentimento e precisam de dizer para que é que vão ser usados esses dados. Precisam do consentimento do titular para usar esses dados e para que fim eles serão usados. Eles vão ser usados para, por exemplo, para fins de marketing, para publicitar os descontos, os produtos novos e afins. Okay? Agora, se estamos a falar de dados que foram somente recolhidos no balcão, por exemplo, para emissão de uma fatura, não é? De um documento fiscal, não é necessário consentimento, porque são documentos que são dados que são fiscais e foram recolhidos para emissão de um documento fiscal. Fiz-me entender? Fiz-me entender? Sim? Pronto. Então vamos ver agora aqui na aplicação. Sim. O nome, o NIF, morada, exatamente, João Paulo, é isso mesmo. E esses dados, o nome, o NIF, a morada, são dados obrigatórios para a emissão de uma fatura, não é? E a morada pode ser também retirada para isso, para a emissão de um documento fiscal. São dados que não necessitam de consentimento. Porquê? Porque eles são necessários para emissão de um documento fiscal. Eles têm que ser consentidos. Para a emissão da fatura, eles têm que ser consentidos, esses dados. Okay? Mas para além desses dados, eu também peço o e-mail, peço outro tipo de informação, aí sim já precisa então do consentimento para utilizar os outros dados, o e-mail, por exemplo, ou o telemóvel para mandar mensagens, quando vou, por exemplo, enviar uma promoção ou quando vou fazer publicidade a um artigo novo. Sim, podem ficar gravados, sim. Certo? Pronto, e como é que nós podemos fazer na aplicação, no SaaS Retail e no SaaS Gestão Comercial, com a aplicação que vocês já têm instalada e que sempre tiveram, o que é que nós podemos fazer nos clientes e fornecedores de forma a podermos controlar quais são os clientes que consentiram, porque os clientes têm que consentir, é? Esses clientes que é necessário, onde temos mais dados, mais informação, para além daquela que é fiscal só. Onde é que nós vamos poder então indicar que esses clientes consentiram a utilização dos seus dados? Eu vou partilhar o ambiente de trabalho. Então, eu já estou aqui no SaaS Retail.
Pronto, então entrando aqui na ficha do cliente, por exemplo, cliente ou fornecedor, é igual, vou chamar aqui um cliente. Pronto, vou chamar aqui o cliente 1, por exemplo. Tem a possibilidade de usar o separador outros dados, até já tenho aqui escrito, vamos aqui apagar, e posso escrever aqui nas observações o que eu quiser. Consentimento, sim, por exemplo, foi dado o consentimento. A data em que foi dado o consentimento também é obrigatório, não é? Estar registado a data do consentimento, a data em que o cliente consentiu. Pronto. E gravamos. Pronto. E já tenho aqui na ficha do cliente, este cliente, vamos partir do princípio que é um cliente particular, um cidadão, consentiu uma utilização desses dados e então para eu poder saber e controlar, não é? Uso, por exemplo, as observações para indicar que houve um consentimento deste cliente, deste particular, desta pessoa singular, e foi-me dado esse consentimento no dia 3 de maio de 2018, por exemplo. E gravo. Esta é uma possibilidade, certo? Temos também, para além das observações, temos também a possibilidade, vocês têm aqui várias formas e usam aquela que preferirem. Aliás, podem estar a usar aqui as observações para outros fins. Sim, o consentimento tem, pergunta o Fernando, o consentimento tem que ser escrito, não pode ser de boca. Ou então, há várias formas para eles consentirem. Ou vocês mandam um e-mail e eles respondem a dizer que estão a consentir. Tem que haver uma prova em que eles realmente consentem a utilização dos dados. Ou, por exemplo, há quem use nos próprios sites, nas páginas das empresas, uma parte que tenha lá as políticas de privacidade e a utilização dos dados e que a pessoa vai lá e coloca um ok ou uma checklist ou um vistozinho a dizer que está a consentir e também e fica guardado isso nos registros e é uma prova em que ele consentiu. Uma empresa em nome individual é uma empresa, não é um cidadão. É uma empresa que está registada, não é? E como tal, não se trata de uma pessoa singular. Apesar de ser em nome individual, ela é uma empresa. Okay? Tudo o que seja empresas, todos os dados, sejam eles limitadas em nome individual, são empresas que, a partir do momento em que se registam nas finanças, na conservatória, os seus dados já estão a se tornar públicos, não é? E então, a partir daí, já deixam de ser particulares. Exatamente. Já deixam de ser particulares. Particulares somos somente nós, que estamos aqui como cidadãos. Não é? Como cidadãos, como colaboradores, como consumidores de casa da TV por cabo, da Mel, da Vodafone. Somos os titulares. Não é? Pronto. É nesse sentido, está bem? Exatamente. A Carla pergunta: o telefone e e-mail, mesmo que não seja usado para outros fins, que não seja para uso exclusivo de transação comercial, também precisa de consentimento? Sim. Sim. Vocês têm dados para além daqueles que necessitam para a emissão de uma fatura. Têm outros dados, telefone, o e-mail. Então têm que ter o consentimento deles para usar os dados, para ter os dados. E têm que dizer então realmente para que fim vão usar esses dados. Caso não precisem desses dados, não precisam de ter, apagam. Ou seja, agora também é a altura de vocês fazerem uma reciclagem à informação que vocês têm. Uma limpeza, melhor dizendo. Uma limpeza. Se calhar há dados que vocês têm ou pedem e que não precisam deles para nada. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós próprios aqui na formação, também vamos ter que reformular as nossas fichas de inscrição. E vocês todos sabem, vocês recebem a ficha de inscrição para inscrição numa ação e nós pedimos lá imensos dados. E nós não precisamos daqueles dados para nada. Aquilo é um formato de uma ficha de inscrição que na altura usamos
quando pedimos a certificação, porque somos uma empresa certificada pela DIGERT, havia um layout de ficha de inscrição, usamos, mas no fundo nós não precisamos daqueles dados para nada, nós não usamos aqueles dados para nada. Então para que é que o estamos a pedir, se nós não vamos usar habilitações literárias? Não precisamos disso para nada, não é? Então vamos ter que retirar. Pois é uma forma de vocês também fazerem uma limpeza, às vezes, aos dados, ou à lista de dados que são recolhidos e são pedidos aos cidadãos. Fiz-me entender? Sim, aqui o Bruno pergunta, que era o que eu já ia falar a seguir, no arquivo digital. Vocês tendo, então, o consentimento, não tem que ser em papel, pode estar digitalizado, pode estar de várias formas, mas que há uma autorização, há um consentimento por parte do titular dos dados para o uso dos dados, vocês podem usar o arquivo digital, podem e devem usar o arquivo digital, não é? Para associar, e esse eu até já tenho aqui um consentimento de tratamento dos dados, tenho aqui um exemplo de uma minuta, penso eu. Deixem-me ver o que é, nem sei o que é. Não, por acaso não é. Deixem-me até remover isto e vou aqui importar uma minuta, um formulário que eu usei para ter autorização de uso dos dados, autorização de consentimento. Vamos aqui importar, já tenho aqui, vou abrir. Pronto. Temos aqui um exemplo de uma minuta, que aqui até vários exemplos de minutas para a utilização dos dados e uso, por exemplo, este formulário para ter consentimento de utilização dos dados e vou anexar, usando o arquivo digital, vou anexá-lo à ficha do cliente. Okay? Pronto, fica aqui então no arquivo digital, ou seja, o que é que eu fiz? Indiquei que este cliente consentiu o uso dos dados na data tal e anexei no arquivo digital o comprovativo, o formulário, o documento que prova em que ele me consentiu a utilização dos dados. Temos também a possibilidade de utilizar, para além das observações, outra possibilidade pode ser os comentários. Vocês podem usar aqui, nos comentários, podem escrever aqui, vamos aqui eliminar e criar um novo. Já tenho aqui, por exemplo. Pronto. Consentimento, a data, consentimento, sim. Gravar. Okay, pronto. E a data em que foi consentido, que ficou associado ao registro do comentário. Pronto. Podem também usar em alternativa os comentários. Isto são várias formas que vocês têm de, na ficha do cliente ou fornecedor, dar a indicação que houve consentimento. Também, para além dos comentários, podem usar os campos extra. Okay? Os campos extra, vamos aqui aos diversos, às configurações dos campos extra e vamos criar esses campos extra, que é o consentimento. Eu, por acaso, já o tenho aqui criado, que é o consentimento para os clientes e fornecedores, e vamos dizer que o consentimento vai ser o sim ou não, não é? E vamos criar também a data do consentimento, que é um formato de data. Criamos estes dois campos extra, quer para clientes, quer para fornecedores, e depois temos a possibilidade de, na ficha do cliente, nos campos extra, que está aqui do lado direito nas opções, temos a possibilidade de ter então esses campos, consentimento e a data de consentimento. Esta é uma outra alternativa. Vamos pôr aqui a data, que é... Pronto, estas são as várias formas que vocês têm para controlar nas fichas dos clientes e fornecedores o consentimento. Okay? E depois onde é que conseguem emitir isto em listagem, para depois ver num todo esta informação e não estar a ir a correr ficha a ficha. Podem ir pelas listagens de clientes. E nas listagens de clientes conseguem ver aqui para o fim a coluna dos comentários. Não é? E conseguem também ver as observações. Ou seja, conseguem, nestas listagens, acrescentar as duas colunas, comentários e observações. E por aqui vocês conseguem logo ver quais são os clientes que consentiram e em que data é que consentiram.
Relativamente aos campos extra, vocês têm também nas listagens de clientes, campos extra. A listagem, então, de todos os campos extra, onde conseguem ver também quais foram os clientes em que existe visto, um vistozinho porque houve um consentimento, e a data em que foram consentidos. Ok? Fiz-me entender? Pronto. Vamos aqui à apresentação para ver outro direito do cidadão. Exato, já vamos ver, Tiago, já vamos ver isso. Vamos ver aqui, vamos correr isto e depois esta documentação será enviada para vocês. Direito à retificação. Outro direito que o cidadão pode-se fazer exercer. Retificação. E aqui, no caso até dos colaboradores, é algo que é de interesse mútuo, não é? Tanto a empresa tem interesse que o colaborador mantenha os seus dados atuais, como o colaborador também tem interesse nisso. Aqui é simples, não há nada de diferente na aplicação. Vocês chamam, no caso do, pois vocês não usam muito a parte dos salários, mas na parte, se for um cliente que quer atualizar o e-mail, por exemplo, vocês vão à ficha do cliente e alteram, retificam. Pronto. Retificam os dados que ele está a pedir para serem retificados. É simples, aí não há nada de diferente. Se calhar é algo que já acontecia. É? Quando eles pediam para serem retificados moradas ou e-mail, vocês já o faziam e é da mesma forma que o fazem. Apagar os dados. Direito, então, a serem eliminados, excluídos nos clientes e fornecedores. Vamos novamente aqui à aplicação. E vai-se passar o mesmo que se passou aqui com o consentimento. Vocês têm a possibilidade de, na ficha do cliente, ou fornecedor, de apagar dados. Agora, atenção, vocês só podem apagar dados que sejam pessoais. Dados fiscais vocês não podem apagar, estando a decorrer o período de retenção desses dados. Se o cliente vos pede para apagar, para ser esquecido por completo a vossa base de dados, vocês têm que dizer que não pode ser esquecido, porque há um período de retenção em que vocês têm, por efeitos fiscais, porque foi emitido um documento fiscal para esse cliente e vocês têm que guardar esses dados. Okay? Durante um período e não podem ser apagados. Os únicos dados que podem ser apagados são dados pessoais, como por exemplo o telefone, o e-mail, isso sim, um site que ele tenha, o website, qualquer coisa que ele possa ter também, que seja pessoal, não seja fiscal, pode ser apagado. O resto não. E vocês, querendo apagar, por exemplo, o e-mail ou o telefone, vêm aqui aos campos e apagam. Agora, ao apagar, ele quando se faz exercer os seus direitos, ele preenche um documento, ele não chega à empresa e diz eu quero que apaguem isto, ele tem que haver um formulário, tem que ser preenchido um formulário, aliás, vocês até podem usar, por exemplo, eu vou-vos dar aqui um exemplo de um formulário que vocês podem ter nas vossas empresas, vamos aqui abrir, onde estão todos os direitos que o titular tem, então aqui está aqui um exemplo. Eu depois posso-vos enviar este exemplo por e-mail também, este exemplo. Aqui tem todos os direitos de um titular de dados, que ele pode-se fazer exercer junto da empresa. E o que é que as empresas podem ter? Podem ter este formulário na recepção. Um titular de dados chega lá e diz, quero fazer-me exercer dos meus direitos. Vocês entregam este formulário. E ele vai ter que preencher, então, qual é o direito que quer se fazer exercer. Tem que haver um documento em que ele diz o que é que quer. E ele primeiro vai dizer se é um trabalhador, um cliente, um fornecedor ou um outro. E vai escrever, não é? No ponto que ele quer. Quer ser esquecido. Direito ao esquecimento. E vai dizer o que é que ele quer. Quero ser esquecido, quero que me apaguem da base de dados. Assinam, digam o local e hora e têm esta prova. Este documento em que prova que ele quis se fazer exercer desse direito. Pronto. Isto vocês podem, gravam ou digitalizam, não é? Põem e anexam, vão à ficha do cliente ou do fornecedor, o que foi, vão lá e podem usar também da mesma forma. Podem usar os comentários, as observações, por exemplo, aqui nos outros dados, esquecimento. E podem dizer até os dados que foram esquecidos, aqui, ou não, porque isso até vai estar até no documento digitalizado, esquecimento.
no dia, por exemplo, 3 de maio de 2018. Okay, podem usar as observações, podem usar os comentários, podem usar os campos extras, como vocês quiserem. Vimos também para o consentimento. E vêm ao arquivo digital e vão anexar aquele documento que ele preencheu e que vocês digitalizaram e que prova que ele pediu para ser esquecido. Vem aqui. Pronto. Okay. E ficam então, deixem-me fechar que deve ser por estar aberto que eu não associo. Vamos cá novamente. E agora vamos aqui ao arquivo digital. Gravar. Aqui chamar. Poxa, não estou a conseguir chamar agora o arquivo. Não estou a conseguir chamar o arquivo, com certeza ficou uma janela por trás para não estar a fechar a aplicação. Pronto. Vocês já viram como foi no consentimento, vêm aqui ao arquivo digital e anexam o documento que prova que ele fez-se exercer daquele direito. Depois deve está minimizado, depois está, mas agora não consigo ir buscá-lo. Mas pronto, vocês já viram como é que se faz. Certo? Fiz-me entender? Sim? Ok? Pronto. Em relação à segurança, vocês devem alterar as passwords. Nós aconselhamos que sejam alteradas as passwords do SQL, porque todos vocês sabem que, por defeito, a password do SQL é o SAS 2008+, que é comum a todos. Por isso eles falam muito da segurança dos dados, da segurança aos dados, ao acesso aos dados. Por isso devem alterar a password do SQL para uma password segura. Okay? Assim como o login do utilizador do programa, também a password também deve ser uma password segura. Pronto, devem fazer essas alterações. Sim, Mário, quando eles têm dívidas, não podem se fazer exercer o direito ao esquecimento. Não, primeiro têm que pagar a dívida e depois, sim, senão nem fazia sentido, não é? Ninguém pagava e depois chegavam à empresa e pediam para ser esquecidos. Eles até podem ser esquecidos, mas depois de pagarem, primeiro pagam e depois logo se vê, exatamente. É um bocado isso, é. Mas é verdade. Aliás, já até houve qualquer, mesmo no próprio regulamento, está isso lá estabelecido. Não, é? Não pode haver dívidas, não é? Se houver dívidas, por força da dívida, ele nunca pode ser esquecido. E a justificação é essa. Não, por força da dívida que tem com a empresa, não pode ser esquecido. Okay? Okay? Fiz-me entender? Foi. Sim, vocês têm, e por uma questão mesmo de mais vale vocês terem mais consentimentos do que menos consentimentos. O regulamento é que o consentimento tem que ser obtido junto do titular dos dados para o uso dos mesmos, exceto quando são dados fiscais, como os dados fiscais para a emissão da fatura, que nós sabemos que é o contribuinte, o nome e a morada, não é? Pronto, o resto, mesmo que seja uma questão de crédito, não sei o quê, os dados têm que ser consentidos. E mais vale vocês terem a mais não consentirem ou não pedirem consentimento porque está relacionado com uma situação de crédito, do que pedirem o consentimento e até nem ser necessário para além dos dados fiscais para a emissão da fatura. Eu acho que, na minha ótica, mais vale termos a mais do que a menos.
Contudo, também ainda vai haver muitas coisas que vão acontecer e vocês vão se aperceber a partir de maio, 25 de maio, muitos outros esclarecimentos, que há muitas dúvidas em relação a muitas outras coisas, principalmente quem trabalha com o setor público, que eles não estão por dentro disso, eles não estão a facilitar em nada, eles nem sabem. E vai haver depois muitas situações que serão, entretanto, esclarecidas quando entrar em vigor. Por isso, vocês, para vocês se acautelarem, o melhor é terem a mais, consentimentos a mais do que a menos. E o que acontece em caso de assalto ou nos roubam um servidor? Ou seja, no caso de uma invasão dos dados, não é? Pronto, o regulamento o que diz é, se os dados estiverem encriptados na base de dados, vocês não necessitam de comunicar o titular dos dados. Agora, se eles não estiverem encriptados, vocês têm a obrigação de comunicar os titulares dos dados que os dados foram invadidos. Para além deles, têm que comunicar à Comissão Nacional de Proteção de Dados e se for um ataque informático, a cibersegurança. Tudo isto num prazo de 72 horas. Agora, se os dados estiverem encriptados, vocês não precisam de comunicar o titular dos dados, só precisam de comunicar a Comissão Nacional da Proteção de Dados e a cibersegurança se for informático. Mais dúvidas? Fiz-me entender? Assim, relativamente ao SaaS Retail e à SaaS Gestão Comercial, não vão ter funcionalidades automáticas para a proteção de dados. Aliás, o que eu vos estou a mostrar e estas opções que eu vos mostrei é aquilo que vocês sempre tiveram na aplicação. E é uma forma de vocês usarem para controlarem estas obrigações que as empresas têm agora de ter. Agora, as novas aplicações da SaaS, a SaaS 50 Cloud, a 50 Cloud Loja, 100 Cloud, Accountant, essas sim têm opções automáticas para o consentimento, para o esquecimento e penso eu que irá ter nesta questão também de segurança das BDs, dos dados encriptados. Mas são essas. Estas aqui não vão ter.